Bem, relacionamentos de pessoas com 50 anos ou mais, né? Os famosos 50 a mais. Bom, eu não sou coach de relacionamento e não sou especialista em relacionamentos, mas eu tenho 50 a mais, né? E uma boa observação em meu redor. Sou psicanalista, penso também bastante psicanaliticamente sobre isso. Pensamos, né? Na psicanálise se pensa muito. É o sujeito no foco, no centro da questão. E aí, em termos de relacionamentos interpessoais, relações familiares em geral, relacionamentos a dois, relacionamentos ocasionais ou de amizade somente, qual é o time das pessoas 50 a mais, com foco assim no que se quer viver neste momento, né? O que se pensa viver nesse momento em que você tem 50 a mais? O que as pessoas estão pensando para este momento em termos de relações interpessoais? Essa é uma questão importante para a gente olhar também para a saúde mental nesse momento. Então, um pouquinho sobre isso, falar sobre isso é importante. Bom, no primeiro momento, se a gente for pensar em termos de relações familiares, a gente pode começar, né? Tem muitas formas de se pensar isso. As relações das pessoas de 50 a mais no âmbito familiar. Eu vou pegar uma perspectiva, assim, um ponto de vista. Por exemplo, as pessoas com as quais a gente vem convivendo durante a nossa vida, os mais velhos, aqueles que forneceram pra gente a nossa base, né? Eles estão indo embora, eles estão falecendo e nós vemos as relações familiares se modificando. Por quê? As pessoas que conviveram, os mais velhos, vão nos deixando, isso já deixa um tipo de lugar vazio, e os mais jovens, os nossos filhos, sobrinhos, eles estão em busca de constituir suas próprias famílias, correndo atrás da questão profissional, estudando, trabalhando, cultivando outras relações de amizade fora do âmbito familiar mais restrito, vamos dizer assim. Então, as pessoas que estão nessa época, com 50 anos ou mais, elas ficam ali meio que num período de transição, vamos dizer assim. Porque você está entre as pessoas mais velhas, que muitas vezes você precisa ajudar, pai, mãe, tios, irmãos, e entre aqueles mais jovens que estão ali com outros interesses que não aqueles voltados para esse núcleo, né, familiar ali restrito. Então, essa é uma etapa diferente, é um time diferente, porque você não está participando, você não está vivendo mais aquela correria de criar filho pequeno, leva em escola, leva para isso, busca para aquilo. E também no profissional você não está mais naquela correria de estudar, de fazer pós-graduação, de correr atrás de emprego fixo, estável, estabilidade financeira. Você já pode ter consumado isso, então isso te coloca numa etapa diferente da vida. E é importante a gente pensar sobre isso, como as pessoas que estão entrando ou estão passando por essa fase
às vezes já entrando na aposentadoria ou já aposentados, como é que está vivendo isso, né? Como você está sentindo isso? Como que nós encaramos isso? Nós, porque eu também estou nessa fase. Então, me incluo nesse grupo. Então, isso é interessante pensar. Bom, continuando nessa questão dos relacionamentos interpessoais, a gente pode pensar na perspectiva de relacionamento a dois, por exemplo. Então, tem pessoas que estão em relacionamentos, estão vivendo relacionamentos, ou estão há muitos anos no mesmo relacionamento. O que é interessante, né? O que é interessante pensar sobre essa questão do relacionamento a dois? Que fase é essa? Como as pessoas vão encarar isso? Algumas pessoas pensam no seguinte: bom, eu tenho alguém em quem eu confio a minha vida, digamos assim, que eu posso contar com aquela pessoa para viver coisas diferentes, agora poder viajar sem preocupação com filhos pequenos, né? Você pode construir uma boa relação a partir daí, né? Contar com aquela pessoa para o que der e vier, vamos viver um outro momento agora. Tem pessoas que não estão em relacionamentos a dois, pessoas que ficaram viúvas, pessoas divorciadas e que também podem pensar, né, nessa questão dos relacionamentos interpessoais, né? Podem estar vivendo relacionamentos ocasionais, ou pode ter grupos de amizade bem interessantes, que pode viajar, planejar passeios em grupo, em duplas, em trios, não sei. São coisas interessantes, porque o foco no familiar, ele se modificou. Então você também tem que pensar em relacionamentos extrafamiliares, né? Como é que eu estou vivendo? Como é que eu vou viver de agora em diante se as relações familiares elas vão se modificando? E como eu vou pensar em mim ou em nós, no caso de quem está no relacionamento a dois, né? Então, o que a gente pensa? O que dá para pensar é que esse time, né, das pessoas 50 a mais, que está diferente. Qual é o foco agora? No que a gente pode pensar quando se tem 50 a mais? O que se quer viver nesse momento, nessa etapa da vida em que você passa por diferentes desafios de vida? Pode não estar mais no auge da sua vida profissional, pode estar trocando de carreira, pode estar vivendo coisas diferentes, mas bem mais tranquilos ou não do que você vivia quando você tinha 25 anos, 20 e poucos anos, que a sua preocupação era diferente. Lógico, a gente tem um mundo de possibilidades, assim como a gente tem um mundo de possibilidades de vida para as pessoas. Nem todo mundo estava nessa correria, digamos assim, quando tinha 25 anos. Também uma coisa para se pensar. Não é porque você não constituiu família, não teve casamento, não teve filhos, que você também não tenha que pensar nessas relações interpessoais, nas relações que você cultiva nessa etapa da sua vida. Porque muitas pessoas enfrentam realmente, a partir dessa idade, tempos de muita solidão. Então tem que se pensar em como viver esse momento 50 a mais. Não é uma coisa que todo mundo está pensando, mas em algum momento você vai ter que pensar sobre isso. Porque afinal, o tempo passa, é inevitável, e a gente tem que pensar em como ter qualidade de vida, em como ter uma qualidade mental, uma mente saudável para continuar vivendo, porque ainda tem muita vida pela frente.